Olá para vocês, sejam muito bem-vindos nesta última aula de Geografia do ano. Chegamos ao final do ano e, por isso, nós fizemos uma aula diferente e especial para vocês. Vamos fazer uma retrospectiva dos principais conteúdos que foram trabalhados ao longo desse ano e podendo, assim, tirar as suas dúvidas, aquelas que ainda restaram. Para essa tarefa importante, eu tenho um convidado especial, que é o professor Roberto Feitosa. Ele também trabalhou produzindo as videoaulas e o Tira Dúvidas. Seja bem-vindo, professor Roberto Feitosa. Obrigado, professor Davi. Então, alunos, acompanhem nós dois, vamos em mais uma aula da retrospectiva da Multirio. Então, vem com a gente. Muito bom, Roberto. Como primeiro tema, nós temos os últimos temas que foram trabalhados nas últimas aulas, que tem a ver com os movimentos sociais. Nós sabemos, nós falamos, nós mostramos que os movimentos sociais eles são uma manifestação no mundo devido à desigualdade que existe entre as pessoas. Nosso mundo é um mundo desigual. Por isso, formam-se organizações de grupos de pessoas com a finalidade de buscar um objetivo comum para todos, geralmente a garantia de algum direito, algum tipo de reconhecimento. E nós vimos que os movimentos sociais são muito importantes para que o mundo seja um mundo melhor e mais igualitário. Professor Roberto, o que você acha sobre os movimentos sociais? Bem, eles são muito importantes na questão da reivindicação de direitos que as pessoas têm, sejam em grupos sociais, sejam na questão do trabalho, né? A gente pode falar que tem duas vertentes com relação às reivindicações. Tem aquelas de causa imediata, por exemplo, a questão de tarifa, né? Eu lembro que em junho de 2013 teve a questão do movimento do passe livre, né? Trabalhando, reivindicando a questão do aumento excessivo das tarifas de metrô, o trem. E tem aquelas pautas mais a longo prazo. Posso citar aqui a questão do racismo, né? Que é uma pauta que é trabalhada a longo prazo, com a conscientização das pessoas com relação a esse tema. Muito bem. Roberto, nós temos aqui na tela uma imagem para os alunos. Nós temos aí uma manifestação. A manifestação é a forma em que os movimentos sociais utilizam para dar visibilidade à sua luta. Nós temos aí o movimento dos sem terras. É um movimento que eu particularmente, Roberto, considero muito importante aqui no Brasil, devido a essa questão histórica que está associada à desigualdade social, que é a questão da falta de terras, que existe uma má distribuição de terras desde tempos coloniais. E até hoje nós temos esse problema. Quando o Brasil parecia que ia resolver essa questão através da reforma agrária, lá nas décadas de 50, houve um golpe militar e o Brasil entrou numa ditadura e a desigualdade social ela cresceu cada vez mais. Muito bem, vamos então ao nosso próximo tema, os fatores climáticos. É muito interessante os fatores climáticos porque eles são as condições da Terra, da natureza, que vão influenciar, podemos dizer assim, determinar de certa forma o clima em várias partes da superfície terrestre. Nós temos aí, por exemplo, o relevo, influencia bastante. Nós temos latitude, nós temos altitude, maritimidade e continentalidade, correntes marítimas, massas de ar. Gostaria de colocar alguma coisa interessante sobre esse tema para os alunos, professor? Sim, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo do nosso país, né? O Brasil, que é um país imenso, né? E nós temos biomas muito diferenciados, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão da região amazônica, né? Devido ao tipo de vegetação que lá possui, né? Com uma questão do ciclo da chuva, que chama de pluviosidade também,
e o volume dos rios, que seria a fluviosidade, lá tem um bioma cujo clima, né, é o equatorial. Por quê? Porque lá, devido a essas florestas serem muito abundantes, terem as árvores largas, né, e o ciclo de chuvas é muito intenso, então ali o clima ele é quente, ele é úmido e é chuvoso. Em contrapartida, temos o sul, né, tem todo um tipo de bioma, a fauna, a flora, a questão, como o professor Davi falou, relevo, né, latitude, altitude, e o clima que tem lá no sul do país é o subtropical, que é um clima mais frio, se assemelha ao clima, por exemplo, da Europa, e a gente analisa a paisagem dessa área, né, a gente vê, por exemplo, que a cobertura vegetal é diferente, né? As árvores são coníferas, né? A estrutura vegetal não é tão abundante, por exemplo, como da região norte, porém, ela é adaptada ao frio. E também tem a questão também da caatinga, né? Que é um outro tipo de bioma adaptado a um clima quente e seco. Muito interessante isso que você colocou, professor Roberto. Principalmente na parte que você fala dos fatores do clima e dos climas e a sua relação com o bioma. Os biomas também foi um assunto que foi trabalhado aqui bastante em nossas aulas. E o mundo está cheio de biomas, né? Nós temos aí na tela, para o aluno, os principais biomas do planeta Terra. Nós vimos que os biomas, eles são um conjunto, né, de ecossistemas vizinhos com características comuns. E o clima, com certeza, é um dos fatores que influencia bastante na formação desses conjuntos, desses biomas. Nós temos floresta tropical, que é a formação vegetal, o bioma que predomina aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos agora gravando esta videoaula. Temos outras, floresta temperada, tundra, deserto, que estimula tanto a curiosidade dos alunos, e entre outros. Vamos então avançar para o nosso próximo tema. Falamos aqui, professor, também sobre mapas mentais. Fizemos uma oficina sobre como se poderia, né, fazer mapas mentais e como isso ajudaria os alunos. Mapas mentais são diagramas no qual existe uma palavra-chave principal. A partir dela são irradiados ramificações que ligam a outras ideias, seriam subtópicos. Isso seria uma forma do aluno poder estudar, aprender melhor, repetindo o mesmo processo que o nosso próprio cérebro realiza, para acessar as informações. Teria alguma consideração? Já tentou mapa mental? Acha interessante? Sim, assim, eu acho muito bacana esse material, né, o mapa mental, porque você tem, em um curto espaço ali, em uma folha, né, em um slide, muitas informações de maneira sucinta e que você tem uma facilidade de aprender. É como se fosse antigamente a gente fazia os nossos resumos, só que de uma maneira muito mais animada, né, de uma maneira muito mais bonita e atrativa também para o aluno. Porque hoje em dia a gente usa muito a questão do visual, né? Em vez de você pegar somente palavras e frases, você pega, por exemplo, com uma imagem, palavras animadas, né? Com cores. Isso atrai também a atenção do aluno e facilita a percepção da informação. Com certeza. O mapa mental ele é de grande utilidade, principalmente para os alunos, assim como foi meu caso. Eu ficava muito nervoso, eu era muito tímido, e eu acho que a gente precisa de instrumentos que tragam mais confiança, elevem a autoestima. Verdade. Acho isso muito importante. Muito boa a colocação do professor Roberto. Vamos então ao nosso próximo tema. Falamos muito sobre Rio de Janeiro, professor Roberto, e falamos sobre os meios de transporte no Rio de Janeiro. Nas minhas aulas, eu sempre coloquei que
não só o Rio de Janeiro, como o Brasil como um todo, ele priorizou o transporte, o meio de transporte rodoviário, em detrimento do ferroviário, que era aquele que existia, predominava antes da chegada das indústrias transnacionais, lá no meado do século XX, e o Brasil acabou ficando refém desse meio de transporte, que é um meio de transporte que acaba sendo, obviamente, ele é importante, mas ele, como na condição de predominante, ele é mais custoso, né? Nós vivemos num clima tropical, um clima chuvoso, então o asfalto ele acaba recebendo muito impacto das chuvas, se desgastando rapidamente. A dependência dos combustíveis fósseis, que é outra questão muito séria também, que, enfim. E como o povo do Rio de Janeiro sente esse transporte, que geralmente é considerado um transporte que vive lotado, né, que falta às pessoas. Nós temos aí na tela aquele bom e velho famoso busão. Professor Roberto, alguma colocação sobre os meios de transporte no Brasil? Antes, deixa eu só colocar aqui o nosso próximo slide, que é uma comparação, porque nós falamos nas nossas aulas que o metrô seria, na condição de transporte de massa, o transporte rodoviário ele não é considerado um transporte de massa. O trem, o metrô, sim. Ele seria uma alternativa importante para o Rio de Janeiro, assim como ocorre em outros países, como é o caso de Londres. Aí nós temos duas imagens. A primeira, no canto esquerdo da sua tela, é o metrô do Rio de Janeiro e suas 3 linhas. São 3 linhas, né, professor Roberto, se não me engano. Sim. E, do outro lado, o metrô de Londres. Olha a diferença, olha como o metrô de Londres, com inúmeras linhas, eles que estão cobrindo praticamente toda a cidade. Verdade. Palavra contigo, professor. Você pode atravessar a cidade de metrô, né? Então, assim, a questão do transporte rodoviário, ele é mais barato para se implantar, né? Mas, a longo prazo, ele se torna mais caro, como falou o professor Davi. Tem a questão dos combustíveis, né? A questão da manutenção e também tem a questão do desperdício. Porque quando você prioriza a questão do transporte rodoviário, né, seja para transporte de pessoas, como é o tema principal, mas também tem a questão do transporte de cargas também. Isso gera um grande prejuízo, porque quando você transporta de um trecho a outro do país cargas, né, nas estradas, em vez de você, por exemplo, fazer um transporte marítimo, quando você atravessa a cidade, você usa um caminhão, né, que teria mais em conta, mas com relação ao transporte, né, que a gente usa no nosso dia a dia, a gente pode perceber que, desde que se deu a priori, né, aos ônibus, a gente tem cada vez mais as estradas entupidas, né, engarrafadas. Por quê? Porque nós temos um tipo de transporte que ele não é de massa. Por exemplo, o trem e o metrô, eles são bem mais caros para se instalar. Porém, a longo prazo, os custos dele caem bastante. Por quê? É um sistema que polui, que a poluição é praticamente zero, né? Transporta muito mais pessoas e também o crescimento da área urbana ela é mais controlada. Porque quando você tem a maioria do transporte urbano é ônibus, é van, por exemplo, você acaba tendo um fenômeno que a gente chama de urbanização em saltos. Porque áreas que não teria alguma condição de ter ali o núcleo urbano, acaba tendo porque tem um ônibus ou uma van ou uma Kombi que atinge aquela área. Então, você acaba ampliando a área urbana de maneira muito rápida, diferente de uma estação de trem, que a cidade ela cresce em torno da estação. Okay? Muito bem colocado, concordo plenamente com o professor Roberto. Vamos então ao nosso desafio. Assista todas as aulas sobre os temas que revisamos nesta retrospectiva. Todas estão disponíveis no canal da Multirio no YouTube. Fica então esse desafio para você. Infelizmente, chegamos ao final da nossa última aula do ano. Esperamos vocês no ano que vem.
Eu vou ficando por aqui. Fique ligado, assista às aulas do Reeduca na TV. Professor Roberto, muito obrigado. Igualmente, muito obrigado pela chance de estar aqui. Fiquei feliz de ter essa aula em conjunto com o professor Davi, esse crossover, né? Então, pessoal, até a próxima e nos vemos em breve.